Olá, tudo bom? Vamos falar mais um pouco sobre o balanço patrimonial. A contabilidade, ela proporciona aos gestores importantes relatórios para a tomada de decisão. Vamos observar esse gráfico. Nós poderemos encontrar aqui alguns relatórios que são importantes e os usuários, né? Então, as informações contábeis para a tomada de decisão, de que tipo? Decisões de investimento, decisões de financiamento, decisões de operações, né? Essas decisões de investimento e de financiamento, quem vai mostrar para a gente é o balanço patrimonial. As decisões de operações, nós vamos observar nos demonstrativos de resultados do exercício, no DRE, e nos demonstrativos de fluxo de caixa, DFC. Os usuários da contabilidade podem estar dentro da empresa ou fora da empresa. Né? Dentro da empresa, você tem o pessoal da área administrativa em geral, dos gestores. No ambiente externo, você encontra fornecedores, banco, governo, empregados, né? Os relatórios contábeis para as SAs e algumas empresas, como por exemplo as empresas sem fins lucrativos, elas são obrigadas a publicar os relatórios contábeis, né? Então nós temos os relatórios contábeis obrigatórios, balanço patrimonial, o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, o DMPL, que é o demonstrativo de patrimônio líquido, e o DVA, que é o demonstrativo de valores adicionados, conforme a gente viu na aula passada. Se você observar esse gráfico, você vai conseguir enxergar a dinâmica, né, do longo prazo, do curto prazo. O balanço patrimonial está dividido em duas colunas: a coluna do ativo, do lado esquerdo, e a coluna do passivo e patrimônio líquido do lado direito. O lado direito do balanço, onde você encontra as contas do passivo e do patrimônio líquido, é onde entra recurso na empresa, é onde dá origem dos recursos. Do lado esquerdo, onde está aplicado o dinheiro. Por exemplo, o sócio faz um aporte de R$100 mil para o capital. Essa origem fica contabilizada em capital social e entra dinheiro no caixa ou banco da empresa onde está aplicado. Se a empresa compra matéria-prima, ela vai tirar dinheiro do caixa e vai entrar matéria-prima no estoque. O balanço patrimonial ele vai mostrar a longo prazo. Do lado do ativo, você tem os investimentos, terrenos, prédios, o imobilizado, o permanente da empresa, né, máquinas, equipamentos, tem o intangível, que são registros de marcas e patentes, participações em outras empresas, que são investimentos, então isso é a longo prazo, né? A curto prazo, você tem as contas que circulam rapidamente, então você tem caixa, contas a receber, que é a conta cliente, né, referente a duplicatas a receber, estoque de matéria-prima ou material de revenda. Essas contas precisam circular rapidamente para serem transformadas em dinheiro. Na parte do lado do passivo, você tem as contas de financiamento, né? Então, você vai encontrar empréstimos bancários, fornecedores, né? Salários dos funcionários, encargos trabalhistas, entre outras contas que a empresa precisa pagar também a curto prazo e da onde ela procura recurso também para, com o patrimônio de máquinas, equipamentos, matéria-prima, ela operacionalizar o negócio que é registrado no DRE, né? Então aqui você apura vendas, valor de receita de vendas, os impostos que são recolhidos, deduz os impostos, apura os custos, chega no lucro, né? O lucro bruto, depois você tira as despesas operacionais e chega no EBIT, que é o seu lucro operacional. Então tem uma função muito importante, o DRE tem uma função muito importante de estar fazendo um link entre ativo e passivo por meio da conta de lucros retidos, né? Lucros acumulados,
lucros líquidos ocorridos no período vão para uma conta de reserva de lucros. A empresa com esse lucro, ela vai deixando a parcela desse lucro. Após ela fazer todas as reservas legais, ela deixar uma reserva para manter as contas que ela precisa pagar, para continuar investindo, para dar continuidade ao negócio, uma parte desse lucro é distribuída ao sócio. O balanço patrimonial, ele reflete a posição financeira em determinado momento. No Brasil, normalmente no fim do ano, né, nós temos o nosso ano comercial contábil do dia 1º de janeiro do ano ao dia 31 de dezembro do mesmo ano. O balanço é constituído, então, de duas colunas, né? Do lado direito é denominado passivo e patrimônio líquido, e a coluna do lado esquerdo é denominada ativo. E aqui você tem uma demonstração gráfica, então, do balanço patrimonial. O ativo é muito importante, né, você ter esses conceitos para fazer a classificação das suas contas e compreender qual é a relação e benefício dessa conta, né? Então, assim, o ativo são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, avaliáveis em dinheiro, que representam um benefício presente ou futuro para a empresa. Todo ativo tem que representar um benefício. Se não representa benefício, não adianta a empresa ter ela no balanço patrimonial, porque vai só onerar o valor do patrimônio da empresa. Então, só ativo que representem um benefício. Quando você pensa em bens, né, o ativo são contas de bens, o que é bens? Né? Que conceito é este? Bens é porque você está com aquele produto em sua posse, né? Então, por exemplo, a empresa tem máquinas, terrenos, estoque, dinheiro, ferramentas, veículos, instalações, e está dentro da empresa, está de posse dos donos da empresa, né? Os bens podem ser divididos em tangíveis quando tem corpo, quando tem matéria, e intangíveis quando são incorpóreos, né? Como, por exemplo, marca, patente, valor de ponto comercial. E dentro ainda do permanente, você tem a divisão de móveis e imóveis, né? Os móveis, aquelas coisas que você pode movimentar, não estão fixos no solo. E as coisas que estão fixas são os imóveis, terreno, árvores, prédios, né? Isso é uma forma de você observar o ativo e compreender se ele é um bem. Direito, né? Então, no ativo nós temos bens e direitos. No caso do direito, são contas a receber, que seriam duplicatas a receber, que estão em poder de terceiros. Você fez a venda, entregou o seu produto e gerou uma duplicata para receber. O seu cliente vai te pagar. Caso o seu cliente não te pague, você tem o direito de receber isto na justiça, né? Os direitos podem ser vistos como bens em posse de terceiro. Por exemplo, você tem uma matéria-prima, um aço, dentro do seu estoque, ele é um bem. Aí você manda para a industrialização, para terceiros. Enquanto ele estiver em poder de terceiros, você passa a ter direito sobre ele. Porque pode acontecer do terceiro não te devolver essa mercadoria, não atender o pedido que você solicitou, ter algum tipo de problema, e você, se precisar, reclamar e para rever a sua propriedade, você vai ter que entrar na justiça e reclamar seus direitos. É esse sentido. A propriedade, ela precisa estar documentada. Então, se a empresa tem um prédio, tem que ter uma escritura registrada. Se a empresa comprou um móvel, né, comprou uma mesa, um estante, uma máquina, tem que ter nota fiscal de entrada. Se a empresa comprou um veículo, tem que ter o documento de posse do veículo. Agora, tem uma exceção na nossa lei, né, que é o leasing. Então, a empresa faz um contrato de leasing para comprar uma máquina. Então, a legislação entende que essa máquina vai gerar renda para a empresa, receita para a empresa. Então, nesse caso, a empresa contabiliza ela no ativo e ela vai pagando mensalmente o leasing, e no final do leasing verifica se ela vai ou não ficar com a posse daquele bem. Se não for, ela vai dar baixa. Se for, já está registrado no seu patrimônio.
O goodwill é um termo em inglês que ele não tem uma tradução exata, mas ele seria o mais valor. Ele seria aquele valor adicionado que o mercado percebe, né? Como que o mercado percebe, né? Então, por exemplo, a Nestlé é uma marca que tem um grande reconhecimento no mercado. As mães, elas compram o produto da Nestlé para os filhos, né? E não tem dúvida, porque a Nestlé é uma marca que garante seus produtos e isso é percebido no mercado. Por exemplo, se você tem um ponto comercial e nesse ponto comercial você tem uma clientela de longo prazo, né? Isso tem um valor intangível. Então, quando você vai passar esse ponto, você pode cobrar por ele uma luva. Né? Se outras pessoas quiserem adquirir o ponto, essa luva ele é do dono do ponto, quem está passando o ponto, não tem a ver com o prédio especificamente. Né? Então, depende do lugar onde está esse ponto, a quantidade de pessoas que movimentam ali, é que vai ser atribuído um valor de luva para ele. É um valor intangível, que você só vai conhecer quando acontecer a operação, quando isso realmente for acontecer. Por exemplo, a Coca-Cola é uma marca de muito valor, conhecida no mundo inteiro, e esse valor intangível, ele é contabilizado dentro do grupo de intangível do balanço patrimonial, né? Então, a contabilidade criou o grupo de intangível dentro do permanente para tentar chegar o mais próximo possível de valor de mercado, né? Tudo com prudência, né? Precisa ter bastante prudência para não elevar de forma errada ou exagerada o valor do patrimônio, né? Mas, enfim, o valor do goodwill, que é esse valor maior, né, está dentro do intangível. Todos esses atributos positivos, né, de marca, patente, credibilidade, ponto comercial, quantidade de clientes, né, no momento de se avaliar uma empresa, muitas vezes ele pode representar valores bem acima do valor tangível. Inclusive, por exemplo, empresas como Google têm um valor de conhecimento tecnológico muito elevado. Então, isso supervaloriza a marca, porque tem bons negócios, os clientes gostam. Né? Eu estou dando o exemplo do Google, mas tem diversas empresas, né, de marcas de tecnologia de informação, de inteligência competitiva e de diversos ramos que têm esse intangível muito valorizado. Né? E isso fica evidenciado no grupo de intangível, por exemplo, como marcas e patentes, ou como desenvolvimento de projetos de inovação. O benefício que o ativo precisa proporcionar para a empresa é real, precisa acontecer. Então, por exemplo, se a empresa tinha um carro, esse carro sofreu um acidente, sofreu perdas, então essas perdas precisam ser avaliadas. Se for perda total, tem que dar baixa no ativo. Vai vender para uma sucata, vai tirar ele do ativo. Se for uma perda parcial, tem que identificar o tamanho dessa perda para reduzir o valor desse veículo no ativo. E isso vale para se teve barco danificado ou que afundou, aeronave destruídas, estoques obsoletos, né? Se pegou fogo, se teve inundação, tem que ser dado baixa no balanço patrimonial para não ficar onerando o patrimônio da empresa, inclusive os bens roubados também. Precisa trazer sempre, o ativo precisa trazer um benefício no presente ou no futuro para a empresa. Então, para ser ativo é necessário ser bens ou direito, ser de propriedade da empresa, mensurável monetariamente e representar um benefício presente ou futuro para a empresa. Do lado do passivo, né, nós vamos ver um pouco sobre o passivo, os conceitos. Você tem o passivo exigível, que vai evidenciar toda a obrigação de dívida que a empresa tem com terceiros. Por exemplo, contas a pagar, né, para o fornecedor de água, de energia, de internet, de telefone, para os salários dos empregados, fornecedores de matéria-prima, de material de consumo, os impostos do governo, pagar empréstimos bancários, financiamentos bancários. Tudo que a empresa deve para terceiro está dentro do grupo do passivo exigível. Por que exigível? Porque o terceiro, né, que é conhecido
como capital de terceiro, ele vai querer receber e ele vai cobrar isso da empresa. Se a empresa não pagar, ele vai também buscar os direitos dele na justiça. O passivo é uma obrigação exigível, né? Então, no momento em que a dívida vencer, ela será exigida e se não houver a liquidação, ocorrerá a reclamação. Por isso é adequado chamar o passivo de exigível. O patrimônio líquido, ele evidencia recursos do proprietário que são aplicados no empreendimento. O investimento inicial dos proprietários é denominado contabilmente de capital. Se houver outras aplicações por parte dos proprietários, né, pode ocorrer também por meio dos acionistas ou dos sócios, né, aí teremos um acréscimo ao capital inicial da empresa. Mas pode acontecer aporte a todo momento, se necessário. Se necessário e se planejado, se desejado, né, fazer novos investimentos, né, criar novos protótipos de negócios, de produto, o sócio pode a qualquer momento fazer aporte de capital ou, de acordo com a legislação, se atender os requisitos, transformar em SA e buscar esse aporte por vendas de ações, né? Então, são possibilidades. Outros acréscimos que ocorrem, né? O patrimônio líquido ele não cresce apenas com novos investimentos dos proprietários, mas também é comum que isso ocorra com rendimentos que são resultados do capital aplicado, que é o que o empresário deseja, né? Que é o lucro. O lucro é o retorno do capital aplicado. O lucro, em tese, pertence ao dono, ao proprietário. Porém, ele não pode fazer a retirada 100% do lucro, por quê? Porque precisa ter um acompanhamento contábil financeiro, identificando qual parcela desse lucro já está comprometida com pagamento de fornecedores, de salários, e também fazer reservas para novos investimentos, né? Então, a ideia é dar continuidade. Então, se você tem um bom planejamento, um bom controle financeiro, você vai saber o quanto de lucro você precisa manter na empresa e daí você pode verificar a parcela que pode ser paga como dividendos para o sócio. O lucro é o resultado da atividade operacional da entidade, pertence então, em última análise, aos proprietários que investiram na empresa, né? É a remuneração do capital investido. O lucro obtido em determinado período pela atividade empresarial, normalmente uma parte dele é distribuída aos sócios como dividendos e a outra é reinvestida no negócio, né, e fica retido, fica acumulado na empresa, acumulado em forma de investimentos, de reservas. As obrigações da empresa, na verdade, né, tanto o passivo de curto e longo prazo, exigível e não exigível, assim quanto o patrimônio líquido, que faz parte do grupo do não exigível, são obrigações da empresa. A empresa deve tudo o que tem para capital de terceiro ou para capital próprio. E precisa, então, ter um equilíbrio dessa balança. Por isso que todo recurso entra na empresa pelo lado direito e é aplicado no ativo, que é o nosso lado esquerdo do balanço. O patrimônio líquido, né? Você tem obrigações com os proprietários da empresa. Entretanto, os proprietários, usualmente, por lei, não podem reclamar a restituição do seu dinheiro investido, porque ele deseja que a empresa tenha continuidade. Por isso que você conhece esse grupo como o grupo do não exigível. Patrimônio líquido é o grupo do não exigível. Capital próprio, né? Se o proprietário só tem o seu dinheiro de volta no encerramento da empresa, podemos dizer que num processo de continuidade, os recursos do patrimônio líquido pertencem à empresa e por essa razão também são conhecidos como capital próprio. Aqui você tem um gráfico, né, um desenho, mostrando a origem, né? Então, por onde vem o dinheiro para a empresa ela recebe recursos, né, e dinheiro e recursos
por meio de capital de terceiros e também do capital próprio, aqui que se dá a origem. Essa origem serve para financiar a empresa na compra dos seus ativos, né? Máquinas, equipamentos, matéria-prima, o prédio, o que ela for necessitar para funcionar. E após ela ter esse investimento, adquirir esses recursos, aplicar no ativo, é que ela vai operacionalizar o seu processo produtivo de produtos ou serviços. O permanente representa, voltando a falar um pouco do ativo permanente, né, do ativo e as contas do permanente, o permanente representa bens e direitos de uso da empresa. Por meio da utilização do permanente e outros ativos, a empresa vai obter então o seu lucro na sua atividade operacional. Precisa de máquinas para trabalhar, para operacionalizar, precisa de matéria-prima, né? Ainda dentro da questão do permanente, seria difícil determinar um ponto ótimo do nível de investimento permanente. Por isso é importante fazer um estudo e modelar o negócio para identificar quais são a estrutura necessária para que a empresa precisa. Então, o valor do capital inicial, do investimento inicial, vai depender de negócio para negócio, né? A meta é que a empresa atinja o maior rendimento, o máximo de rendimento com o mínimo de investimento em permanente, né? E a terceirização é uma possibilidade também de atividade que vai reduzir o investimento permanente. Por exemplo, em grandes empresas terceirizam a produção, né? Muita produção é terceirizada no mundo hoje e na China, né? Então o Brasil tem também muitas empresas terceirizam, a Índia, e isso é uma forma de não precisar de tantos investimentos em permanente também e reduzir um pouco o custo de produção. Outro aspecto importante é que o permanente seja financiado pelo patrimônio líquido ou financiamento a longo prazo. Então, eu preciso comprar máquinas, eu preciso investir em equipamentos, em tecnologia, eu posso buscar esse recurso de investimento no patrimônio líquido com sócios, por meio de aporte ou venda de ações, ou eu posso buscar esse financiamento a longo prazo, tentando juros mais baixos, prazo para pagamento, até que eu consiga reverter o investimento que foi feito na máquina em receita operacionalmente.